na questão do louvor como uma ferramenta, gente, como uma ferramenta de batalha espiritual. Salmo 95, 1, 3. Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Salmo 95, 1 a 3. Gente, se eu falar de louvor aqui na Bíblia, você vai ter mais texto para louvor do que qualquer outro tipo de tema na Bíblia, sabia disso? Aí você chega aqui em Tiago, Novo Testamento, Tiago capítulo 5, verso 13, olha que coisa linda. Tiago 5, 13. Alguém está aflito entre vocês? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. É muito interessante você ver o quanto Deus quer, busca. Quando Jesus fala com a mulher samaritana e fala de adoração, e ali não está falando de música, está falando de adoração em todos os sentidos, e adoração no sentido bíblico ali de João 4 é sacrifício de louvor, é sacrifícios levado ao monte, né, incensos, libações. Então a mulher pergunta onde é o lugar certo para adorar. Adorar envolve várias coisas além de cantar. E aí Jesus fala, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai está buscando. Mulher, preste atenção. Vocês não entendem o que adoram. Eu fico perguntando, será que Jesus não falaria isso para a igreja brasileira? Vocês não entendem o que adoram. Vocês não sabem qual é o objeto da adoração de vocês. Por que louvor é uma arma de guerra? Você já parou para pensar por quê? Já parou para entender como é que as pessoas conseguem cantar para Deus e não sentir Deus? É como você falar com alguém e não interagir com esse alguém. Imagine você no telefone, falando com alguém, e de repente não sabe com quem você está falando. Ou, sabe, você simplesmente viver com uma pessoa e não ter interação com essa pessoa. Às vezes somos nós, igreja. A gente fala com Deus, a gente se expressa com Deus, mas infelizmente muitas vezes não sentimos Deus. É um paradoxo, né, gente? É complicado. Você vai para a igreja, canta, pula, salta, ainda mais a geração mais moderna, que acha que tudo é júbilo, só tem júbilo na igreja, só tem que ter júbilo, ou canções egocêntricas. E na verdade a gente não sabe o que é adoração. Primeira coisa, por que o louvor é uma arma de batalha espiritual? Eu citei ontem alguns exemplos meus aqui de ministério de louvor. Por quê? Em meio aos louvores, Deus habita, Salmo 22, em meio aos louvores do seu povo. Quando você traz a presença de Deus, qual demônio pode ficar onde Deus está? Não tem até um corinho, onde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Mas por que algumas vezes quando você canta louvores, demônios se manifestam? Não é porque o louvor está libertando, louvor não liberta, louvor é uma ferramenta de libertação. Louvor é uma arma de libertação. Quem liberta é o nome de Jesus. Mas por que demônios manifestam através do louvor? Porque quando você verdadeiramente está adorando a Deus, ele vem. E quando ele vem, demônio não pode ficar. Ou Deus ou demônio. Os dois juntos não ficam. Alguém tem que sair. E quem vai sair é o demônio. E Deus tem que ficar. Quando o Espírito Santo manifesta... mas a igreja não está cheia de Espírito. Uma vez alguém fez uma pergunta, um aluno de seminário falou assim, pastor, me explica uma coisa. E a pergunta dele foi bem capciosa, eu tive que pedir o Espírito Santo ajuda. Interessante, o senhor está falando aí sobre Deus, Espírito... A igreja, as pessoas que estão na igreja não têm Espírito Santo? Eu falei, sim. Se as pessoas dentro da igreja, no pressuposto que elas têm o Espírito Santo, por que os demônios conseguem ficar dentro da igreja? Se o Espírito Santo está em cada pessoa, a começar pelo pastor, pregador, por que o demônio consegue ficar dentro da igreja? E aí eu fiquei pensando, enquanto ele perguntava, eu Senhor, Jesus, me dá a resposta correta aí. Me dá a resposta. E aí ele falou, por que os demônios só começam a sair quando as pessoas começam a orar, botar a mão na cabeça, aquela coisa toda? O Espírito Santo falou algo para mim naquele dia na sala de aula, não esqueço de até hoje. Já vão aí para quase 16 anos quando passado isso. O Espírito Santo disse assim, primeiro eu vim habitar dentro de vocês.
O meu primeiro propósito é dentro de vocês, é com o homem interior. Eu vim para habitar vocês, eu não vim para expulsar demônios. 2, os demônios entram na igreja porque a maioria de vocês não conseguem interagir comigo de forma que eu, além de estar dentro de vocês, cubra vocês e fique por fora de vocês e emane através de vocês o chamado doce perfume de Cristo, a presença de Cristo. Toda a igreja em que eu estou dentro das pessoas, mas ao mesmo tempo estou emanando a presença, que estou emanando o doce perfume, o demônio não entra nem no átrio. O demônio não consegue entrar nem no portão. E se entrar, já manifesta, já começa a gritar lá no portão. E eu lembrei de manifestações dessas, a qual eu vivi, e falei, é verdade. E eu disse para ele, no dia que a igreja for cheia do Espírito Santo, nas paredes, no chão, e vamos parar com essa palhaçada, Deus não habita em templo feito por mãos, mas as pessoas que vão ao templo teriam que ter a obrigação de levar Deus até para as paredes. As pessoas que habitam o templo, as pessoas que vão para a igreja, deveriam estar tão cheias do Espírito Santo que quando elas tocassem na parede, a presença do Espírito Santo também emanasse nas paredes. E aí demônio não entraria, ímpio não entraria, brincadeira não haveria. Por que a Ananias e Safira morreu? Por que os filhos de Arão morreram só para oferecer incenso no santo lugar? Porque a presença de Deus estava na tenda, a presença de Deus estava no cenáculo. Por que os filhos de Arão morreram? Morreram porque quando entrou no santo lugar, a presença de Deus estava lá e eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes, autorizados a estar lá, mas não tinham nível de presença para estar lá. Só Arão e Moisés tinham. No dia que as igrejas estiverem encharcadas do Espírito Santo, no chão, na parede, no teto, na caixa de som, no microfone, meu irmão, contar uma experienciazinha aqui do Rio de Janeiro, eu gosto muito disso. O pessoal pede, pastor, cadê suas experiências? Mas essa não é minha, então vou contá-la, não é minha. Sabe aquelas assembleiinhas de Deus pequenininha, pouco maior que esse estúdio, pastorzinho simples, com aquelas terninhas e gravata, Assembleia de Deus, aquelas bem do interior, né? Aqueles hinos bem pentecostais, irmão sapateio e tal. Mas era uma igreja que vivia em oração, uma igreja que vivia em louvor e adoração, na simplicidade deles. Na simplicidade do tipo de vida deles, eles buscavam a Deus. Um dia, teve uma consagração não, teve uma festividade. Sabe como é que é? A Assembleia de Deus adora uma festividade. Se não tem festividade, não é Assembleia de Deus. Se não tem pré-inauguração, não é Assembleia de Deus, irmão. Assembleia de Deus ela tem que ter pré-inauguração, festividade, caravana com 15 ônibus. Não cabe nem o próprio membro da igreja. Mas tem que chamar uma caravana com 15 ônibus. É assim que funciona a Assembleia de Deus, é a cultura. Não zoa não, porque faz parte. Cada igreja com seu cada um. E eu amo a Assembleia de Deus, gente, por causa disso. Por ela ser assim, eu amo a Assembleia de Deus. E um dia nessa igreja, não sei quem contou, foi um amigo meu, pastor de uma outra Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus da Penha, não vou falar o nome dele, e ele contou para mim, chorando, ele, cara, foi professor comigo no seminário, e falou assim, esse final de semana eu fui numa consagração, fui chamado para pregar. Rapaz, eu nunca vi aquilo. Ele disse que foi pregar uma confraternização, e à noite, e o pastor dirigindo o culto, as irmãs, que o pastor ia dar uma oportunidade para um pregador apresentar lá o seu trabalho. E quem iria pregar, na verdade, era o meu amigo, professor comigo. E ele disse que quando a igreja, quando ele chegou lá, ele chegou cedo, a igreja toda de joelho, todo mundo orando, buscando, sabe? E o pessoal clamando, buscando. E começou o culto, aquela coisa toda, né? Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Então, vamos dar oportunidade agora para o irmão evangelista, aí fez o nome do cara, e o cara veio já com a maletinha, subiu, quando ele botou a mão no púlpito para começar a falar, eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, quando ele botou a mão, gente, é coisa de filme, ele foi jogado para trás, assim como se estivesse saindo de uma parede, batesse aqui no chão e desmaiou. Como se alguém pegasse ele por trás aqui e fez assim, sai daí, e puxasse. E esse meu amigo, não vou falar o nome dele, mas ele ficou assim, ó, ele tomou um susto e a igreja deu aquela silenciada, o cara foi pro chão, deu um salto assim, ó, sabe? Pum, como se alguém tivesse puxado ele pelo terno, caiu desmaiado.
Pastor levantou, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois mandando levar o cara lá para trás, na salinha, gabinete de guerra, indo levando. E ele ficou apavorado, ele falou, cara, o cara morreu, não morreu. E ele, dali ele falou, meu Deus, começou a pedir perdão por todos os seus pecados antes de pregar, né? Já foi, pregou, foi uma bênção. E ele depois quis saber o que aconteceu, o cara não morreu, só desmaiou, depois foi levantado. E ele depois foi levantar com algumas pessoas que ele conhecia. O que houve ali? Ele falou assim, rapaz, explica uma coisa, ali tem um pacto naquela igreja. Deus não deixa tocar no púlpito pessoas que não são santificadas. Ali naquela igreja, o pastor e a igreja buscam a presença de Deus do jeito deles, naquela forma lá que tu viu, rústica, né, pequenada. Ali, meu irmão, varão, é que tu é homem de Deus. Que se tu não fosse homem de Deus, tu seria o segundo a desmaiar ali, ou morto, sei lá. Ali não fica. Aí eu lembro do avivamento da Rua Azusa, com o Seymour. As pessoas tentavam pregar lá no avivamento da Rua Azusa e ficavam gaguejando, choravam, dobravam o joelho, pedia perdão, mas não conseguia pregar. Sabe por quê? Presença de Deus. O louvor da sua igreja é assim? O louvor da sua igreja, ele de alguma forma, a adoração na sua igreja, de alguma forma, constrange os crentes a pedirem perdão a Deus? A adoração da sua igreja, de alguma forma, faz com que a gente tenha temor de entrar na nave. Não, estamos na graça, pastor. Ananias e Safira também. Só lembrando que Ananias e Safira também estavam na graça.